Signo de Leão, leoninos e leoninas, sejam muito bem-vindos ao Portal dos Signos Tarô. Hoje nós vamos fazer uma leitura atemporal e intuitiva para o signo de Leão. Você que está aqui no canal, que ainda não é inscrito, por favor, se inscreve, seja muito bem-vindo. Toda semana, né? Todo mês não, toda semana tem leitura aqui para o signo de Leão, para a gente entender quais são as energias, o que é que o tarô tem para falar para vocês. As leituras de junho e de amor, relacionamento, elas já estão postadas aqui no canal, então se você quiser depois daqui assisti-las, eu vou deixar linkado nesse vídeo, tá? Se você não é inscrito aqui no canal, seja muito bem-vindo, esteja aqui com a gente, curta esse vídeo para que outros leoninos possam achar ele também e achar essa mensagem e que a gente possa se conectar de alguma forma. Respira fundo, se conecta com a energia do seu signo e permite que o tarô fale com você. Tarô, quais são as energias para o signo de Leão, Sol, Lua, Ascendente? Leão, signo de Leão, já virou uma aqui. Signo de Leão, Sol, Lua, Ascendente. O que é que os leoninos e leoninas têm para saber? Signo de Leão, signo de Leão. Ok, vamos entender essas cartas, perceber quais são os recados. Temos aqui no início da sua leitura duas cartas 5. Eu digo já o que é que essas cartas significam para você. E qual é o caminho de desenvolvimento, né? Para onde é que você, leonino, está indo? O que é que o tarô traz como recado principal para sua leitura? Temos aqui dois arcanos maiores, a carta da morte e a carta do mundo. É literalmente uma virada de página, né? É um recomeço, é uma nova jornada. Mas a gente vai pedir confirmações, tá? Esse tarô aqui, eu trago ele para as confirmações. Então, tarô, quais são as confirmações? O que é que os leoninos ainda precisam saber sobre essa leitura, sobre as energias que estão... Dois arcanos maiores. Vamos lá. Arcanos maiores, Leão, para que você ainda não está habituado aqui, é a energia da espiritualidade, tá? A energia pura da espiritualidade, trazendo as informações, o que você precisa entender, saber. Aqui a gente tem confirmações, tá? Além de virem mais 3 arcanos maiores, aqui tem um 6 de pentáculos, 2 vezes. A gente vai entender essa mensagem direitinho no decorrer da sua leitura, tá bem? Então vamos lá? Vamos começar? Vem comigo, se conecta, respira fundo e boa leitura. Leão, primeira carta do seu jogo é o 5 de pentáculos. Leão, 5 de pentáculos fala de você ou passou ou está passando por um momento de dificuldade financeira, de escassez, ou então esse sentimento está rondando a sua vida, tá? Ou você está com medo de que isso aconteça. O que é que está acontecendo aí com você? Quais são os percalços? O que é que está te impedindo de ficar mais aliviado em relação a essa temática? Eu te adianto que ao decorrer da leitura, você vai perceber que essa energia vai se dissipando e você vai entendendo o seu caminho, tá? Em relação a isso aqui. Mas a primeira carta, ela vem trazer essa mulher, ó, essa moça, sentada nesse lugar gelado, o fogo tá aqui, ó, só que ela tá dando as costas pro fogo. É um desânimo, aqui vem um desânimo, pessimismo, você com medo de ficar sem dinheiro, você preocupado com as contas. Preocupado com as contas a gente fica todo mês, né? Mas aqui me vem leoninos que estão preocupados em excesso. Aqui tem questões de dívidas muito altas, tem leonino querendo muito sair dessa situação, pagar as suas dívidas, desenvolver o seu trabalho para que possa sair dessa situação, tá? É uma energia que deixa a gente meio paralisado,
Você pode perceber que essa moça aqui da carta, ela sentada, paralisada nesse frio, meio que não vê perspectiva sobre o futuro, o desenvolvimento da sua vida, só que ela tá dando as costas pro lugar que tem luz, pro lugar que tem fogo. Então, Leonino, reflete aí na sua vida. Para onde é que você tá dando as costas? O que é que você não está conseguindo perceber? Dar as costas não no sentido literal, tá? Mas aquilo que você não está percebendo. Tem algum lugar na sua vida aí, ao redor de você, que está te proporcionando a oportunidade de sair disso aqui, só que você ainda não enxergou, não viu, tá? Então é importante refletir e perceber que lugar iluminado é esse que você ainda não conseguiu ver, sentir, para poder desenvolver o seu trabalho e a sua vida. E aí essa carta se conecta com a próxima, é o 5 de espadas. 5 de espadas, Leão, é você... Aqui é uma história, tá? Que a gente vai contando, o tarô vem trazendo informações. Então você tá nessa situação aqui, ou você já passou por ela, e logo depois vem essa carta aqui, ó. 5 de espadas mostra esse homem que fez essas espadinhas, esses atames, vendendo ou ofertando para esse senhor aqui, que me parece pela carta é mais abastado, é mais rico, né? Só que o que acontece? Ele começa a desdenhar das espadas dele. Ele começa a pedir desconto, começa a dizer que o trabalho não é bem feito, para que ele possa vender para ele de maneira mais barata. Aqui, Leão, eu sinto que você precisa desse pavão aqui, ó. Não é arrogância, tá? Não é ser arrogante. Mas você precisa reacender, reativar esse fogo, ó, que tá externo de você. Você precisa trazer esse fogo para dentro. Você é um signo de fogo, Leão. Do elemento fogo, regido pelo sol. É duplamente fogo. Então, você precisa abrir as suas penas de pavão aí para poder desenvolver algo na sua profissão. Você está meio que sendo subestimado, as pessoas estão te olhando e dizendo, não, ele não consegue fazer, ele vai atrasar, ela, enfim. Aqui mostra alguém desdenhando muito do seu trabalho, isso está afetando muito você. Está afetando a sua perspectiva de crescimento, está afetando você acreditar que você é capaz de fazer, de vender, de fazer esse projeto acontecer aí no âmbito profissional, tá? Então, essas duas energias aqui, elas trazem esse lugar de escassez, dúvida, desdenho, é você meio que apagado, sabe? Seu fogo tá fora, você precisa trazer esse fogo para dentro. Você precisa trazer e abrir essas penas de pavão para você, não para arrogância ou para soberba. Não, não, não. É para acender de novo a chama que você tem aí dentro e reativar tudo isso para sua vida profissional, tá? Então é mostrar para as pessoas o seu valor. É dizer a elas quanto custa o seu trabalho, sem sobrecarregar, né, esse valor, sem colocar na estratosfera, mas também sem deixar lá no magma da Terra. Então é encontrar um equilíbrio entre o que você faz e o que você vende, mas antes disso você precisa retomar a confiança em você mesmo. Aqui tem falta de confiança, você não confiando em você, no que você consegue fazer na sua vida, tá? A próxima carta é o 6 de Pentáculos, e como eu disse lá no início, ela se repete aqui, ó. Tem dois cenários aqui, ela é uma carta que fala sobre dar e receber, é uma carta que fala de generosidade, mas também é uma carta que vem dar alerta para você. Aqui você pode ver, ó, tem duas pessoas, essa pessoa aqui no meio, é uma pessoa rica, tem dinheiro. Uma dessas pessoas, ela pede ajuda, mas ela oferece um buquê de flores. Ela dá algo em troca. Só que tem outro, ó, que pede, mas esconde o que tem. Então, cuidado com pessoas aí ao seu redor, e você já deve, quando eu comecei a falar, você já pensou em uma pessoa específica. É aquela pessoa que só pede, não dá nada em troca. Ela esconde o que tem, ela não te proporciona uma troca justa, sabe? Ao mesmo tempo, essa carta vem falar sobre dar e receber.
o ato de generosidade da sua vida, de você. É dar sem esperar nada em troca, sabe? Então tem um procedimento aí também de compartilhamento. É você compartilhando o saber que você tem. Isso aqui não fala só sobre valores financeiros, tá? Isso fala sobre valores de vida também. Então, não precisa ter muito dinheiro para fazer o bem ou a caridade às outras pessoas. É uma das interpretações dessa carta. Às vezes, Leão, o simples está em escutar o outro, que já é um ato enorme de generosidade. Essa carta também fala de recompensas, mas aqui nesse contexto eu observo mais esse alerta diante as cartas que estão aqui do lado, do que a gente vê eu conversando. Então, o 6 de pentáculos, 6 de ouros, ele vem falar muito sobre dívidas, é a mesma temática que a gente estava conversando aqui, ó. Certa ganância, materialismo, é um excesso sobre o ter. Aqui, Leão, e isso vem muito intuitivo agora, diante a visualização das 3 cartas, eu falei muito desse fogo aqui, né? Esse fogo aqui é o fogo da espiritualidade na tua vida. Por que tá fora? Por que você deixou o fogo fora de você? Sabe? Quais foram os procedimentos que te levaram a tomar essa decisão? Então, é importante você retomar, entender, perceber que para você se equilibrar e se reajustar, é preciso retomar a ideia de quem você é. Falta uma presença sobre o seu ser, sabe? Como é que você retoma isso? Eu penso muito que fazendo aquilo que a gente gosta, e às vezes aquilo que a gente gosta não precisa nem de dinheiro para ser feito. Estar mais próximo às pessoas que a gente ama, é desenvolver alguma atividade na nossa semana que traz bem-estar para a nossa vida, sabe? Para algumas pessoas isso é contato com a natureza que está faltando. Então tem alguma peça aqui que está te distanciando da espiritualidade e te fazendo olhar para a situação com muito pessimismo. Aqui também fala de gastos excessivos, tá? Então cuidado. Você já vem com essa perspectiva de tá pouco dinheiro, eu acredito que não vai sobrar no final do mês, e essa carta ainda vem no reforço falando sobre gastos excessivos. Então presta atenção em tudo isso. Aqui eu vejo também muita inveja, vejo perda, roubo, dever dinheiro para os outros, sabe? Então tem um quezinho aqui de uma energia difícil de perceber, de atuar por essas questões, porque você está muito conectado com essa energia da falta. Parece que tudo falta, não tem, tá difícil ter a aquisição de algum dinheiro, você fica sempre vibrando nesse lugar que, claro, as circunstâncias da vida vão levando a gente a alguns momentos de vibração como essa, mas eu percebo aqui, fazendo um panorama, Leão, que você tem talento, desenvolvimento na sua vida profissional, é nítido aqui. Aqui você tem uma vida profissional ativa, só que você precisa acreditar mais nela. Falta você acreditar nela, sabe? E o pouco que você ganha, você gasta ou dando como forma generosa para outras pessoas. Isso é interessante, é bom, mas se você der tudo, vai faltar para você. Aqui eu vejo você gastando dinheiro com outras pessoas também. E após esse momento que a gente conversou agora, vem a carta 4 de varinhas. É o começo, é a retomada disso tudo que a gente vem conversando. Mas para você chegar aqui, Leão, é preciso reforçar isso que a gente acabou de conversar, principalmente sobre sua luz interior, sobre a reconexão com a espiritualidade, tá? A carta 4 de varinhas, ela vem falar sobre crescimento no trabalho. Você vê aqui essa mesa farta de peras e maçãs, esse homem ofertando aqui um suco para essa mulher. 4 é o símbolo da firmeza, da estrutura. Então, aqui tem uma querência sua, uma vontade enorme de se estruturar. Eu tenho certeza que você vai conseguir, mas para que isso se estruture, você precisa entender essa dinâmica aqui. Me parece que você está num ciclo aqui vicioso, de um looping, de vibração nessa energia. Você precisa sair disso aqui,
sabe? E a saída disso aqui é através do seu trabalho, é através de confiar mais no que você faz, no que você desenvolve. E também pela generosidade. Como eu disse, você não precisa ter muito dinheiro para ser generoso com outras pessoas. Às vezes nem precisa de dinheiro, sabe? Escutar a outra pessoa já é um ato de generosidade, mas escutar de verdade, sabe? Então, são esses dois atos, essas duas formas que você vai retomar esse fogo aqui, ó, para dentro de você. A carta 4 de varinhas fala sobre sucesso na carreira, esforço recompensado. Então, é isso que eu tô falando. O caminho começa a abrir quando você começa a entender que o fogo, a espiritualidade está dentro de você, que fala de estabilidade de investimento, fala de satisfação no trabalho, trabalho em equipe, tem festa, tem comemoração, sabe? Então, tem caminhos abertos para você, Leão. Mas você precisa entender esses outros pontos que a gente acabou de conversar, tá? A sua próxima carta é o 8 de Pentáculos. 8 de Pentáculos fala exatamente sobre trabalho. Então aqui você pode ver esse senhor lapidando a última moeda que ele tem para lapidar, o último pentáculo. Os outros já estão na parede, muito bem adornados, muito bem envernizados, e ele está terminando o último. Então essa carta vem falar sobre o aproveitamento do trabalho, a carreira e benefícios, fala também de aposentadoria, para pessoas que estão aí perto da aposentadoria, deram entrada, não receberam a notícia ainda. Aqui muito provavelmente você vai receber essa notícia até o mês de julho, então presta atenção nas cartas que chegam, nos comunicados, nos e-mails, nem sei se chega mais carta, né? Acho que deve chegar um e-mail aí, uma notificação pelo aplicativo da carteira de trabalho, não sei, da DataPrev, do INSS, enfim, para quem está aqui no Brasil, né? Eu falo isso porque tem um público muito bonito em Portugal e eu fico muito feliz de ter vocês escutando a leitura e se conectando com essa energia aqui do canal Portal dos Signos Tarô. Muito bonito. Então, Leão, aqui começa a sua guinada para sair dessa estagnação aqui que você começou. Me parece que você encontra o caminho de entendimento de que o seu trabalho, o seu labor, a forma como você desenvolve o que você desenvolve, vai te tirar dessa estagnação, vai te trazer, vai te tornar de novo dono do seu próprio fogo interno. E isso não tem preço, Leão, e você sabe disso. O orgulho que dá na gente de perceber que o trabalho que a gente desenvolve beneficia outras pessoas. E eu falo isso por causa própria. Aqui, o trabalho que eu desenvolvo com o tarô, com a espiritualidade, os recados que eu traduzo através das cartas e chega até vocês, isso me gera tanta gratidão, é tão bom ver os comentários que vocês deixam no vídeo, a forma como vocês se conectam, a procura pelas leituras. Eu me sinto muito grato, porque quando eu comecei esse canal, ele era pequenininho, nem tinha inscritos, né? E eu fui lançando os vídeos, e isso foi crescendo, e hoje vocês são quase 2.000 pessoas aqui conectadas nesse canal, nesse momento que eu estou fazendo essa leitura. Eu estou trazendo essa vivência minha, Leão, para que você entenda e perceba que a retomada do valor que você tem no seu trabalho, de acreditar que o seu trabalho ele vai te trazer de novo esse desenvolvimento de vida, ele precisa voltar para a tua essência, sabe? De novo, Leão, vou te relembrar, você é filho do Sol, é o símbolo do seu signo, a espiritualidade está aí dentro de você, o Sol. Eu visualizo aqui a carta da Torre, né? Ela não caiu aqui no seu jogo e também esse significado eu não vou trazer para vocês da carta, mas eu vou trazer o significado da luz que entra na torre. Na carta, a luz que incide no topo da torre, ela entra e ilumina tudo que tem dentro para desabar aquela estrutura, porque não dá mais para ficar de pé. E o que eu estou fazendo alusão e conexão com esse momento que você está vivendo, está passando, enfim, passou, ou vai passar, né? Porque a gente pode estar falando aqui de um momento futuro, para que você não esqueça a luz que incide você e essa luz que vai do centro do seu corpo para fora, derrubando as estruturas do não acredito em mim, eu não consigo, isso nunca acontece comigo, dinheiro nunca fica na minha mão. Então essas estruturas, esses pensamentos, essa forma que você
está vinculado, e isso pode sim vir de padrões familiares, você precisa deixar isso cair por terra. Não dá mais. A luz brota de dentro de você, através do seu trabalho, de atos generosos na sua vida, e você começa a se reconectar com a espiritualidade e com você próprio, principalmente. Você se conecta de novo consigo e consegue desenvolver o que precisa ser desenvolvido nessa existência, tá? Para você viver melhor a vida, Leão. Então, a partir do momento que isso começa a acontecer, você começa a achar de novo um caminho de satisfação dentro do seu trabalho. A próxima carta é o 4 de cálices. 4 de cálices vem falar aqui de um procedimento de novo, é meio que uma recaída, né? Você recai nessa energia de novo, você vai subindo, subindo, subindo e derrapa de novo aqui, mas pelo que eu tô vendo é a última derrapada, Leão. Aqui você volta a desacreditar, a entrar num tédio. Você fica meio entediado com o que você tem, você quer uma mudança na sua vida, mas você pode ver, ó, você não se move para que isso aconteça. Você não tá dando chance para que a mudança chegue em você, tá? Isso aqui salvo todos os contextos de vivência que você tem, tá bom? Então, eu não tô falando que você não tá fazendo isso porque você não quer. Às vezes é o contexto no qual você convive, você vive. Mas mesmo assim, Leão, dá pra gente fazer pequenos atos de movimento que o universo vai olhar e vai dizer: agora a gente atua sobre isso aí, mudando a vida de Leão por completo. Entra em movimento, Leão. Começa. Não tenha medo. Começa. Sai dessa inércia. Para de olhar para tudo que você tem já e ficar querendo mais sem se movimentar. Levanta e anda, cara. Levanta e anda. Aqui, ó, você pode perceber que está chegando uma quarta copa para você. Mas o movimento que eu vejo aqui, ele é externo. Ele não é interno. O que adianta esse movimento chegar se você não está pronto para receber? Entende? São essas perguntas e essa mensagem que o tarô traz para você aqui, para que você possa compreender que, para que tudo isso chegue na sua vida, que eu vou falar daqui a pouco, você precisa se movimentar, sair da sua inércia, começar a andar, a desenvolver, a voltar a fazer aqui, ó, o que tinha começado. Você começou a acreditar de novo em você e aí chegou o tédio de novo, tá? O que acontece com tudo isso? Você querendo ou não, a coisa vai mudar, tá? E vai mudar para quê? E aí você me pergunta, né? Para melhor ou para pior? Sabe qual é a resposta que o tarô vem trazer para você? Vai depender de você. Tá, Leão? Você vai continuar parado esperando que a vida caia na sua cabeça e mude tudo? Ou você vai começar a colocar a mão na massa e desenvolver para que realmente você esteja preparado para ela chegar? Então, quando mudar, se você tiver nessa energia, você vai acessar a fluência de tudo que eu vou falar aqui. Se você tiver nessa energia aqui de eu não acredito, não vou levantar daqui, vou esperar que chegue e venha. A mudança vem, Leão, mas ela vem para te forçar a mudar essa postura. E se você continuar teimoso ou então tedioso no que está acontecendo aqui, você não acessa todo o caminho belíssimo que tem aqui, tá? Então, eu vou continuar a leitura, fica aqui comigo, presta atenção no que as mensagens vão dizer para você, para que você crie esse movimento, ó, de começar a mover a sua vida através das mudanças que vão acontecer, tá? A carta que vem aqui do lado é a carta O Senhor das Sombras, que é a carta da morte no tarô. Não é para ter medo, não é no sentido literal, é no sentido figurado, no sentido metafórico. A morte, no tarô, ela vem te trazer uma oportunidade importante de mudança. Acabou. A vida vai olhar para você e vai dizer: Leão, acabou a brincadeira. Ou muda, ou muda. Mas como eu falei, vai depender do seu estado de espírito, tá? E aí o tarô ele não pode interferir sobre isso, porque cada um tem seu livre-arbítrio. Você vai seguir o caminho mais fluido ou você vai seguir por um caminho tedioso que vai demorar ainda mais para você compreender tudo isso. A escolha é sua, Leão. Então, ó, a carta da morte, ela
traz sim a transformação, tem uma transformação chegando na sua vida. Aqui tem a mariposa, ó, que é o símbolo, tem esse senhor e esse menino mais novo aqui, um segurando a mão do outro, representando essa passagem entre algo que já está velho, no sentido de já se passou os anos disso tudo, para algo novo na sua vida. Por isso a transição, tá? Por isso o desenvolvimento disso na sua vida. Essa carta fala de renovação, transmutação. Então é importante você perceber que essa mudança, esse movimento que você faz da sombra para a luz, vai depender do seu estado de espírito, do qual a gente vinha conversando. Se você tiver no estado de espírito tedioso, estou repetindo para que você entenda essa mensagem, tá? Você vai continuar nessa sombra, a vida vai te movendo para outros caminhos, você não percebe a mudança acontecendo e entra no looping de novo, do qual a gente começou falando. Se você entrar nessa energia aqui, de focar no seu trabalho, no desenvolvimento das suas questões, não dando ouvido para as pessoas, você sai da sombra direto para a luz, sim. Então aqui, Leão, essa carta ela vem falar que você vai encontrar um novo sentido para a sua vida. Aqui a virada que essa carta traz para você não é qualquer coisa, é uma nova perspectiva, é uma nova maneira de você encarar o mundo. E isso aqui te traz um ponto de virada na vida, te renova o otimismo, remove os obstáculos da sua vida. Esse movimento é grande, esse movimento é importante que aconteça. Então, logo após a carta da morte, vem a carta 7 de varinha, 7 de paus. E essa carta aqui fala sobre preparação, leoninos. Aqui mostra essa moça escolhendo entre as 7 varinhas aquela que vai dar mais condição a ela de desenvolver aquilo que ela precisa desenvolver no trabalho, tá? Aqui ela escolhendo a melhor habilidade. Então, aqui tem uma tomada de decisão importante. Me parece que aqui, se você ainda não tinha acordado, depois da carta da morte aqui na sua vida, dessa virada que vai acontecer, você acorda para a vida, tá? Tem aqui uma decisão com guiança espiritual para que você retome o controle da sua vida e a luz volte a brilhar dentro de você. Aqui tem uma escolha para desenvolver um projeto, para seguir uma carreira, para que você possa realmente escolher a sua melhor roupa, a sua melhor habilidade. Você pode ser uma pessoa muito comunicativa ou extremamente racional. Enfim, o melhor que você tem, você vai pegar tudo isso e decidir ir para frente. É isso, Leão, que é esperado de você, esperado de cada um de nós. Os obstáculos na vida vão acontecer, eles estão aí. O que muda é como a gente lida com tudo isso. Como você encara essa situação, tá? É bem a representação dessa carta. Ela tem 2 pessoas diferentes. Como ela lida com cada uma é a forma como isso vai trazer de benefício para a vida dela. Então, a próxima carta é a Árvore do Mundo. A carta do mundo tá aqui, ó, uma representatividade dos 4 elementos. E essa carta vem falar literalmente de um portal de mudança, Leão. Aqui, se a carta da morte te trouxe um ponto de virada na vida, a carta do mundo diz: acabou. Acabou o momento que você estava passando. Aqui é de vez, aqui é uma confirmação da carta da morte. A carta da morte inicia o processo de mudança e o mundo ele vem concretizar. Ele vem dizer: esse momento na sua vida terminou, Leão. Agora, se você quiser, você ultrapassa esse portal e vai para um momento totalmente novo. Carta do mundo fala de viagem para o exterior, fala de novo momento na vida, de novo, ponto de virada. Só que aqui é a última carta dos arcanos maiores. É realmente um portal, Leão. Você vai querer ultrapassar esse portal para uma vida nova, mais fluida? Eu penso que você quer fazer isso, né? Diante do que a gente vem conversando e principalmente da carta que iniciou o seu jogo. Por quê? Quando você ultrapassa esse portal, quando você se entrega para essa energia, olha a carta que vem aqui. 10 de ouros. A carta 10 de ouros fala sobre riqueza, sucesso, fala sobre você ganhando aquilo que você quis por muito tempo. É sucesso na carreira, que afeta de maneira muito positiva a sua família. Então, percebe que tem uma jornada aqui,
uma jornada de autoconhecimento, uma jornada de entendimento para que você possa chegar na carta 10 de Pentáculos. Essa jornada é fácil? Não, não é fácil, porque tem vários pontos que você vai ser trabalhado, vai ser questionado, vai ser posto à prova a sua generosidade e lealdade com você próprio, tá? Aqui é falando de você para você. Então, quando você consegue passar esse portal que é a Carta do Mundo, você acessa o 10 de Pentáculos, tá? Então, a história tá posta aqui. Essa é a jornada que o tarô veio trazer para você, né? Sobre as cartas que caíram aqui. E agora eu vou olhar para as cartas aqui em cima, que são as confirmações. Aqui, Leão, nós vamos entender o que é que o tarô trouxe de confirmação diante o jogo que está aqui, que eu acabei de fazer, tá? Que eu acabei de interpretar as cartas. A primeira carta é a carta do louco, o primeiro arcano maior. Então, percebe que aqui, ó, seu jogo encerra quase com a carta da árvore do mundo, que é o número 21 dos arcanos maiores. E aqui as confirmações começam com a carta 0 e 1. A carta 0 é a carta do louco. Olha aqui, ó. O louco, Leão, fala de realmente é um novo começo, em um lugar novo, com pessoas novas, é um novo entendimento de quem você é. E esse novo começo traz toda essa novidade para você, porque aqui eu não vejo você mudando de cidade, por exemplo. Para alguns aqui, tá? Para alguns eu não vejo isso. Para alguns eu vejo você mudando internamente. E a partir do momento que você muda dentro, você percebe o redor fora mais fluido e diferente do que você via antes. Então, para outros, aqui é literalmente a saída de um lugar para ir para outro. A carta do mundo com a carta do louco. É você criando coragem para se jogar em um país que você não conhece nem a língua e nem ninguém. Aqui é você criando coragem de se expandir para o mundo da maneira mais livre que você pode, porque você cansou de desenvolver isso aqui na sua vida e você quer algo novo, você quer e você vai passar para algo novo na sua vida, tá bom? A próxima carta é a carta do mago. O mago é outro arcano maior. Logo após a carta do louco tem a carta do mago. E qual é o sentido aqui? A carta do louco, ela mostra que a jornada do herói, né? Se você não conhece, então a jornada do herói conta a história do herói, que é um arquétipo, e ele vai passando por algumas provações, entendimentos sobre a vida. Então, o louco é o início da jornada, ele se lançando para o mundo. A carta do mago é ele percebendo que ele tem todas as ferramentas que ele precisa para desenvolver a vida dele como ele deseja. Aqui tem conexão com a terra e com o céu. Olha o número 8 deitado, o símbolo do infinito. Tudo que ele precisa está na mesa. Então, Leão, a partir do momento que você se conecta com essas energias, aceita essas mudanças e reconhece que você estava numa estagnação muito por causa de você, porque você não estava conseguindo sair desse padrão vibracional de pensamento ou de entendimento de que você é bom o suficiente para fazer aquilo que você desenvolve, quando você consegue sair disso, você realmente descobre aqui, ó, não importa o que o outro vai falar do que eu faço. O que eu faço é muito bom. O que eu faço e desempenho é do fundo do meu coração e eu tenho todas as habilidades possíveis para poder desenvolver isso na minha vida. E aí você encontra a carta da estrela. Aqui, Leão, é a realização de um sonho. Essa carta vem te pedir, continua acreditando no seu sonho, Leão. Essa carta vem falar sobre fluxo energético de fluidez, de luz, de energia positiva na sua vida, de sonho realizado mesmo, a sua estrela brilhando. Então, acredita, continua com essa fé, mesmo que ela às vezes pareça difícil de ter. Traz essa luz para dentro, Leão. Próxima carta é o Valete de Espadas. Valete de Espadas vem falar de uma astúcia aí na sua mente, e eu falo sobre isso porque ela está depois da carta da estrela e antes da carta da Rainha de Espadas. Então, o Valete de Espadas, ele
em alguns momentos ele pode falar de enganação, de a pessoa usar a mente dela, a inteligência dela para fazer coisa errada, sabe? Só que aqui tem duas cartas positivas do seu lado, principalmente o arcano maior, a estrela. Então aqui vem falar que esse sonho que você acessa, os caminhos para poder realizar, vem de muita inteligência. Aqui mostra você muito estratégico, falando com quem precisa falar, pensando os seus projetos de maneira mais fluida. Então aqui tem uma ótima comunicação. A rainha de espadas, que vem logo em seguida, mostra você muito focado, muito racional e determinado. Olha a mão aqui dela, ó. Pum, pra frente. Aqui mostra uma determinação inigualável na sua vida diante a essas mudanças e acontecimentos. Você retoma aqui tudo o que você tinha perdido quando a gente começou a leitura. Aqui é um reencontro consigo mesmo. A força da rainha de espadas. É a palavra que está mais cortante, mas é preciso cortar algumas coisas da vida. A cabeça no raciocínio muito lógico, entendendo os caminhos que precisa seguir. Tá? E sua leitura termina com o 6 de pentáculos. Aqui esse 6 de pentáculos, Leão, eu vejo um pouco diferente desse aqui. Aqui mostra que você conseguiu aprender essa lição de generosidade. E também essa lição de que não importa se o outro está escondendo uma coisa de mim. Nesse sentido, tá? Da generosidade. Isso aí é problema dele. Se eu sentir vontade de ajudar, eu vou ajudar, porque vem do meu coração. Tá? Mas o que não pode acontecer aqui é você se deixar ser enganado por outras pessoas. Se você percebe o engano, vai embora, saia de perto, não ajude, porque essa pessoa está usando de artifícios mentais, de sabedoria que poderia estar usando com inteligência para alguma coisa, está usando para te enganar, te ludibriar, tá? Então, Leão, aqui tem uma jornada interessante de você perceber, acompanhar, para que você possa desenvolver da melhor forma os valores, as mudanças, os seus sonhos e você ter acesso a essa vitória financeira, da qual você começou com dúvida e com escassez e você termina com uma abundância muito boa. Mas aqui fala que você, Leão, vai conseguir isso, mas com muito trabalho. Tem um trabalho árduo para que você faça, não desista, para que você possa atravessar tudo isso. E você tem condições, tá? A carta do mago aqui vem falar, Leão, continua, você é bom no que você faz, você tem talento para isso. Não deixa as pessoas entrarem na sua cabeça, tá? Vou tirar aqui o oráculo, uma carta do oráculo que já caiu, para que a gente entenda quais são os recados finais da sua leitura. E olha aqui, ó. Olha o símbolo, olha a foto. É um braço reto, para cima. Lembra a rainha de espadas, ó, o braço dela aqui. O que é que você precisa fazer, Leão? Continuar indo direto. Olha as palavras lá embaixo. Direto, vertical e meta. Traça a meta para que você saia dessa escassez e só para quando você sair e passar esse portal. Tá, Leão? Não desiste, não para, segue firme. Direito, vertical e meta. O cheiro, o aroma aqui, o indicativo é alecrim. Eu te aconselho, inclusive, a tomar um banho de alecrim, tá? Coloca água, deixa ela morninha, macera a erva, o alecrim, coloca na água, espera um pouquinho, depois do pescoço para baixo. Esse banho de limpeza energética, tá, Leão? De fato, as energias elas estão um pouco difícil de desenvolver, mas tem caminhos abertos para que você possa fazer isso. Leão, não desiste de você, tá bom? Se você curtiu, curta esse vídeo, se inscreva no canal, ativa o sininho, compartilha e próxima semana tem leitura nova para você. Te agradeço por estar aqui e até a próxima leitura. Tchau!